Está aqui 150 bi. Quando você soma isso tudo, dá R$500 bilhão. Ora, se eu dou R$500 bilhão para eles, o país começa a crescer, a arrecadação deles toda está subindo. Aí o legislativo faz uma lei dizendo, olha... Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Mas mandar baixar o ICMS atinge diretamente os estados, porque o ICMS é um imposto estadual. Isso é legal? Assim, o STF não pode dizer que isso é ilegal e acabar com essa ideia? Excelente pergunta. E foi o que aconteceu, né? Se eu tivesse baixado o ICMS, era ilegal. Eu sou executivo, tenho divisão de poderes. Eu não posso, executivo, mexer no imposto de um ente federativo, que é o Estado. Mas quem mexeu chama-se Congresso. Quem faz lei é o Congresso, não é o Supremo. O Supremo não faz leis. O Supremo tem que interpretar a Constituição. E eles não podem interpretar esse movimento do Congresso como ilegal, porque tá... O que aconteceu? Alguns governadores reclamaram. Sim. Aliás, um governador particularmente, do Maranhão, cuja arrecadação subiu 78%, a inflação era 11%, a arrecadação subiu 78%, acima da inflação, ou seja, ele quase dobrou a arrecadação, deu aumento de salário, não pagou banco internacional, dizendo que tinha perdido receita. Quer dizer, um cara que dobrou a arrecadação, alegando que estava sem dinheiro, parou de pagar banco, ou seja, empurrou, espetou a conta na União, na viúva, em todos nós, no Brasil inteiro, porque aí a União tem que pagar a conta dele com o organismo internacional. Então, muita gente usou a boa-fé do Supremo para dizer que estava perdendo dinheiro. Se esqueceu do seguinte: se por um lado nós reduzimos os impostos indiretos, tipo ICMS, e não fomos nós, foi o Congresso, se o Congresso reduziu, e é ele que legisla, por outro lado, a arrecadação subiu muito de imposto de renda. Então, será que o Estado vai me devolver então a arrecadação extra que ele está tendo, que não estava planejado? Nós estamos fazendo a conta. É absurdo o aumento de arrecadação que ele recebeu. Além dos 160 bilhões que nós transferimos para eles o ano passado, além da interrupção de reajuste de salários que nós pedimos e eles justamente receberam, acabaram economizando mais 90 bilhões. Além de tudo que nós transferimos para eles, Lei Candir. Sabe quanto nós transferimos para os estados brasileiros para os próximos 10 anos? R$500 bilhão. E eu vou te dizer quais são. Fundeb, para a educação, 260 bilhões. Lei Candir, 70 bilhões. Eu não sei o que é Lei Candir. Lei Candir é o seguinte: há 30 anos que tem uma briga entre a União e os estados. O nosso governo, exatamente porque a gente acredita que o povo vive nas cidades e nos estados, o nosso governo acabou com mais de 30 anos de conflito entre o governo federal. Lembra que eu falei que nós furamos o teto a primeira vez para reduzir o governo federal e passar o dinheiro para estados e municípios? No primeiro ano nós passamos. No segundo ano, de novo, por causa do Covid, nós passamos dinheiro de novo. Além disso, repassamos 260 bi de Fundeb, 70 de Lei Candir, que é o seguinte: os estados alegam que quando acabou o imposto de exportação sobre minérios, os estados exportadores perderam dinheiro, etc. Eu falei, ok, verdade, vamos lá. Porque estavam onerando exportações, nenhum país do mundo onera exportações. Mas nosso sistema tributário é tão perverso, tão ruim, tão mal feito, que onera as exportações. Então, esses impostos foram reduzidos, não por nós, 40 anos atrás, 30 anos atrás. Então, nós chegamos e falamos, vamos transferir dinheiro para os estados e municípios, porque nós acreditamos na federação. Então, toma aqui mais 70 bi. Então, 20 bi da exploração do petróleo no primeiro ano, mais 70 bi de Lei Candir, ou seja, indenização aos estados a título de que a União não os ajudou 40 anos atrás. Dá 90 bi. Mais 260 de Fundeb, que é o dinheiro para educação básica. Então já dá
são 90 mais 350. E mais 150 bi durante o Covid, que nós demos de recursos para os estados e municípios. Transferência. Transferimos dinheiro para eles. Demos dinheiro. Está aqui, ó. Para você botar o ônibus rodando, para você fazer os gastos com mobilização de hospitais, produzir mais leitos. Está aqui 150 bi. Quando você soma isso tudo, dá R$500 bilhão. Ora, se eu dou R$500 bilhão para eles, o país começa a crescer, a arrecadação deles toda está subindo. Aí o legislativo faz uma lei dizendo, olha, repassem uma parte dessa grana aí que vocês receberam, vamos repassar um pouquinho para a população brasileira, que é o que o governo federal está fazendo. O governo federal não deu aumento de salário, preferiu, em vez de inchar a máquina, repartir isso com a população brasileira, baixando os impostos. CMS, IPI, estamos baixando os impostos. Nós somos um governo liberal-democrata, nós não somos social-democrata. O social-democrata é o cara que aumenta o imposto e incha a máquina, aumenta o imposto e incha a máquina. Sempre com a bandeira do sou generoso. Só que o sou generoso dele quebrou o Estado todo, parou de crescer, criou desemprego aberto. 40 milhões de invisíveis sem emprego, andando pela rua, tendo que sobreviver todo dia. E nós, ao contrário, nós falamos, olha, nós, toda vez que tiver uma arrecadação extra, nós vamos reduzir os impostos para o Brasil crescer mais e as pessoas conseguirem emprego e renda, que é o que as pessoas querem, dignidade do seu trabalho. Vamos fazer a carteira verde e amarela para criar mais emprego ainda, dar legitimidade e dignidade para essa turma. O cara é passeador de cachorro. Trabalha, passeia cachorro num prédio, no outro prédio, no outro prédio. Estou dando exemplo real, vida real. Aí o cara ganha 600, 700 reais. Dignidade, ele merece dignidade, está trabalhando lá. Reconhece, dá um imposto de renda negativo. Quando o cara ganha muito, você não cobra o imposto de renda dele. Quando o cara ganha pouco, menos que o salário mínimo, mas está ganhando a vida com dignidade, dá para ele um complemento, ajuda o cara. Cria uma rampa de ascensão social. Isso já existe? Nós desenhamos isso lá atrás, não foi aprovado. Derrubaram uma parte da nossa reforma tributária, derrubaram uma parte das nossas propostas de reforma. Também na Previdência, que nós queríamos criar a carteira verde e amarela. Então tem um trabalho a ser feito ainda que não foi feito. Exatamente porque o Covid atrapalhou muito a gente. Mas você perguntou corretamente. E os estados? Corretamente, o ministro do Supremo falou assim, então vamos fazer o seguinte, vou escutar os dois, vou fazer um troço salomônico. Deixa o governo baixar agora, vamos botar um ponto de controle lá na frente, vamos chegar no fim do ano, vamos ver se eles perderam a arrecadação ou se é o contrário. Eles não vão perder a arrecadação. O que aconteceu foi o seguinte, a arrecadação estava quase duplicando, agora vai subir, mas não tanto quanto eles queriam. E nós estamos dizendo o seguinte, como nós somos um governo liberal-democrata, nós queremos compartilhar o excesso de arrecadação com a população. Se vocês ganharem a eleição, vocês aumentam o imposto. Vocês aumentam. Vocês expliquem para a população brasileira por que o petróleo tem que ser mais caro, a gasolina mais cara, o diesel mais caro, a eletricidade mais cara. Expliquem vocês.